Alô, amigos, nossa saudação fraterna a todos os nossos irmãos que porventura virem a assistir ao nosso vídeo. E é claro que nós estendemos também toda essa vibração positiva, fraterna, para todos os nossos irmãos em geral. Então, nós vamos dar sequência aos vídeos que estamos fazendo. Os irmãos que quiserem e que ainda não assistiram, podem procurar no nosso canal no YouTube. Só procurar lá, entrar no YouTube e procurar por Luiz, com Z, Luiz Miller, M2XLLER. O meu Miller é diferente, não é com o tremado. Então, os irmãos entrem lá em Luiz Miller, que tem uma série já de vídeos gravados à disposição dos irmãos. E claro que aqueles que quiserem se inscrever no canal, é só clicar lá no inscrever-se. Estarão auxiliando também na divulgação das mensagens de Jesus, que é o propósito dos nossos vídeos, né? Divulgar cada vez mais a mensagem do Cristo, esclarecida essas mensagens pela doutrina espírita. É bom lembrar que a doutrina espírita ela vai jogar luzes no nosso entendimento para que nós possamos melhorar e enxergar nas mensagens a essência delas, né? Porque os fatos históricos eles podem ter as suas controvérsias, mas o aspecto moral, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, esse é indiscutível, né? Se ele pede para que amemos o próximo como a si mesmo, não tem meio termo, é amar ou amar, né? Se é preciso perdoar, perdoar, né? E assim por diante. É fazer caridade, não tem meias palavras, né? Mas existem palavras, existem mensagens onde está a essência nessas palavras, nessas passagens. E essa é a nossa proposta, né? Levantar essa bandeira de convidar os irmãos para refletir na essência da mensagem, não apenas no que está escrito, né? Literalmente. Sair da literalidade e entrar na questão essencial da mensagem, pois é bom lembrar de que Jesus veio trazer mensagem para o Espírito, né? Para o Espírito que somos nós, que estamos nessa romagem agora, nessa encarnação, mas evidentemente que a sua mensagem é extensiva também ao plano astral, aos espíritos, né? Então, hoje, agora, neste momento, nós vamos pegar a nossa Bíblia aqui, né, para buscar aqui esse fenômeno que está escrito no capítulo 18 de Lucas, a partir do versículo 35, onde fala da cura do cego de Jericó. Nós conhecemos, né, já é uma passagem bastante conhecida, que é do cego Bartimeu, que até é bastante interessante, que a gente também pode chamá-lo de anônimo, porque Bartimeu não é nome. Bar quer dizer filho, Timeu era o pai. Bartimeu quer dizer filho de Timeu, né? Então, ele não tinha o nome propriamente, mas ficou conhecido, né? Ficou conhecido como Bartimeu. Mais ou menos assim como Bartolomeu, né? O nome de Bartolomeu, na verdade, era Natanael. Natanael Bartolomeu. E ficou conhecido como São Bartolomeu, mas na verdade Bartolomeu quer dizer que Natanael era filho de Ptolomeu, né? Como Bartimeu, filho de Timeu, né? Como nós vamos encontrar lá o Simão Bar Jonas, que é o nosso Pedro, né? Simão, filho de Jonas. Então aquele prefixo bar era sempre com a intenção de falar sobre o pai daquele personagem, né? Bar quer dizer filho de. Aí depende do nome que vem depois. Se é Jonas, se é Timeu, se é Ptolomeu, né?
Então, esse versículo vai falar de que Jesus estava passando por Jericó, né? E ali havia um cego sentado à beira do caminho, à beira da estrada, né? E quando ele soube que, pelo alvoroço, pelo movimento que ali estava, ele ouvindo esses alaridos, esses ruídos, alguém disse para ele que era Jesus. E aí ele começa a clamar, né, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Então vejam só, então Jesus parando, mandou que lhe o trouxessem e chegando ele perguntou-lhe. Então vejam, ele manda que ele venha, né? Jesus não vai até ele. E aí Jesus manda essa mensagem e ele então levanta-se, joga uma capa, ele joga a sua capa. A capa era tipo de uma autorização do sinédrio para poder mendigar, né? Para poder esmolar. Mas ele joga aquela capa. A fé dele era tão grande que ele pensou: não preciso mais dessa capa, eu vou ficar curado e vou trabalhar para com meu trabalho eu possa me sustentar, que eu não seja peso para a sociedade nem para ninguém. Mas ainda estava cego, né? Então ele chega para Jesus e Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E ele dá uma lição com a resposta muito curiosa, porque ele sabia o que queria. Quando Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ele vai responder: que eu veja. Essa resposta a essa pergunta, hoje nos diversos cursos de psicologia, de comunicação, os orientadores estão colocando, mostrando como esse cego sabia o que queria. E nós nem sempre sabemos o que queremos. E tem aquela velha história: se nós não sabemos o que queremos, qualquer coisa serve, até porque a gente não vai conseguir identificar, porque ainda nem sabemos o que queremos. É igual a história do caminho, né? Qual é o caminho que você quer tomar? Ah, eu não sei, então pegue qualquer um, porque qualquer um serve, né? Então, é um posicionamento psicológico e nós precisamos parar para pensar sobre a nossa vida, sobre as nossas atividades, né? É mais ou menos como aquela pergunta que Jesus faz para os dois discípulos, que eram discípulos de João Batista, que depois do batismo ele sai e os dois discípulos querem acompanhar Jesus. E Jesus faz uma pergunta fundamental que pode ser para todos nós: que buscais? Que buscais? Então é para nós também: aonde vamos? O que queremos buscar? O que estamos buscando? O que estamos buscando no centro espírita? O que estamos buscando, digamos assim, pode ser até com coisas bem materiais, né? Então vamos, sei lá, vamos ao supermercado, vamos ao açougue. Muito bem, vamos ao açougue, mas nem sempre o tipo de carne a gente já está definido. Nós não sabemos, né? Nem sempre sabemos o que queremos ou o que estamos buscando, né? Então o nosso Bartimeu aqui, ele dá um exemplo de consciência, ele sabia, né, do que ele queria. Então, quando ele diz: Senhor, que eu veja. Aí Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, tem algumas reflexões para a gente fazer, né? A começar quando ele
ele joga a capa. Isso é muito importante, porque aquilo ali era aquela credencial que dava a ele a possibilidade, permitia legalmente que ele esmolasse, né? Então, mas antes dele ser curado, ele já tinha uma certeza que Jesus ia curá-lo. Tanto é que ele joga a capa fora. Porque, como quem diz, eu não preciso mais disso. Eu vou ganhar o pão de cada dia com minhas forças, né? Então, é também assim um exemplo para ver, né, no que nós estamos nos apoiando. Muitas vezes estamos apoiando em questões muito mais simples do que uma capa, né? Porque lá era uma autorização de uma autoridade e nós fazemos as nossas, buscamos, digamos assim, as nossas bengalas, né, as nossas muletas de moto próprio, né, por nossa conta. E não precisamos disso, nós temos que cada vez mais trabalhar as nossas crenças ativas e não aquelas limitantes, né? Temos que cuidar com as crenças limitantes, né? Aquela de que nós não merecemos, eu nasci assim, eu cresci assim, como dizia a Gabriela lá, né? Nós chamamos de síndrome de Gabriela, ou seja, não quer mudar, né? Acha que não precisa, né? Eu não mereço, eu sou pobre, essa coisa é para os ricos, ou coisa parecida. Então, cuidar com essas nossas capas, né? As capas, pode ser até capa da vaidade, a capa do orgulho, a capa da arrogância, uma série de capas que poderá estar escamoteando, né, a nós outros nessas circunstâncias, né? Então, aqui, essa é uma das reflexões. A outra reflexão que eu quero fazer com os amigos e irmãos é a questão da cegueira dele, né? O que é uma cegueira? É uma prova ou é uma expiação? Para o cego é expiação. Para a família é prova, mas para o cego é expiação. Então veja, o que é uma expiação? A expiação, ela vai representar uma oportunidade que o espírito tem para consertar uma lesão perispiritual, né? Nós temos, por exemplo, lá no livro da Ivone Pereira, né, Memórias de um Suicida, a história do Camilo Castelo Branco. Ele havia, há 300 anos antes, ele havia cegado de uma forma cruel uma pessoa. O que acontece quando nós cometemos uma crueldade dessa? É uma grande ilusão, porque nós, ao fazer para o outro, estamos atingindo o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Uma lesão ali naquela área visual correspondente lá no perispírito vai ser lesada. E é preciso reencarnar para poder reparar aquilo ali. Então, via de regra, você já nasce cego. Mas Camilo teve uma oportunidade, em função das preparações que ele teve no plano espiritual, ele teve a oportunidade de vir e nascer num corpo onde ele enxergava perfeitamente, mas já no programa dele reencarnatório já constava que aos 40 anos ele ia ficar cego, porque ele precisava consertar aquela lesão, né? E aos 60, então ele iria desencarnar. Então ele até num comentário que ele faz, ele dizia, eu vou ter 20 anos, dos 40 aos 60, em que ficarei cego, para olhar para dentro de mim. Ou seja, ele já estava bastante doutrinado, bastante esclarecido, para entender a importância daquela expiação. Muito bem. Então, num caso desse, quando a gente vê uma cura, como aqui o caso do Bartimeu, vamos precisar refletir, porque se ele estava expiando, Jesus não poderia curá-lo, né? Tanto é que ele vai dizer lá no Sermão da Montanha, ele vai dizer, eu não vim destruir a lei. Quando ele cita isso, ele está falando para aquelas pessoas que estavam em expiação e precisavam ser curados, gostariam de ser curados. Teve aqueles que puderam ser curados,
a esmagadora maioria não foram curados. Por que essa diferença? Nós vamos ver essa diferença aqui. Porque a narrativa diz que Jesus, chegando em Jericó, ele encontrou um homem à beira do caminho, menino. Essa expressão à beira do caminho significa que ele estava no final da expiação dele. Ele estava num ponto em que poderia ser curado sem Jesus agredir a lei. Porque senão ele não poderia, né? Nós vamos encontrar quando Jesus cura aquele cego de nascença, e os discípulos que já entendiam da lei de causa e efeito, etc., naquela visão deles, pergunta quem pecou para que ele viesse cego, ele ou seus pais? E Jesus vai responder que nem ele, nem seus pais. Ele assim veio para que pudesse, através dele, se manifestar a glória de Deus. Então, quem era esse cego? Era um missionário, ele estava em missão. Que pode, né? Você pode assumir no plano espiritual um plano desse para poder servir de instrumento para que a glória de Deus possa se manifestar. Então, ali não havia expiação. Né? Agora, naqueles casos em que havia expiação e que Jesus pôde curá-los, exatamente isso em função do término, da parte final, em que Jesus iria observar assim, a disposição interna desse paciente, desse ou daquele, que estava solicitando uma intervenção espiritual, se ele estava disposto, aquele restinho que faltava, ele completar com o seu comportamento, na mudança de comportamento. Que a gente vê que vai acontecer aqui para o Bartimeu. Porque no final ele disse que logo ele enxergou e seguia Jesus. O que quer dizer seguir Jesus? É acompanhar a pessoa dele? Não. É mudar a proposta de vida. Né? É mudar a proposta de vida, cuja mudança iria fazer com que ele tivesse oportunidade de completar o processo expiatório através do amor. Até então ele estava pela dor, mas ele poderia completar o processo através do amor nas suas mudanças, atendendo às circunstâncias que a vida iria lhe propor. Né? De formas que, então, são questões para a gente refletir, porque nós espíritas sabemos que nós estamos num plano de expiações e provas. Como eu disse, a expiação é para quem está com o problema, no caso da cegueira. O cego está em expiação. A família está em provação, né, que nem sempre aproveita. Né? Não é só na cegueira, qualquer caso. Né? A gente tem agora, por exemplo, as questões, né, dessa pandemia, essas questões pandêmicas, né, onde um da família adquire e os demais não. Né? Então a necessidade expiatória estava naquele, mas na família estava a possibilidade de passar por aquela prova, né, para ver como é que eles iriam reagir, se eles iriam se revoltar contra Deus, se eles iam aceitar dentro de uma forma dinâmica, porque aceitar não significa cruzar os braços, né? Aceitar significa buscar resignação, buscar, né, resiliência, né, paciência e assim por diante. E está sempre com o pensamento ligado a Deus para aquilo que for possível fazer, que seja feito. Porque a gente está sempre dizendo no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos dizendo que a vontade de Deus possa se fazer. E aí, alguém pergunta, mas Luiz, onde está essa vontade? Essa vontade está na lei. E os Espíritos nos dizem, lá na 621, do Livro dos Espíritos, que a lei está inscrita na consciência. O que é a consciência? É você, é o próprio Espírito. Eu não posso dizer que eu tenho uma consciência.
eu sou a consciência. Então, não está correto quando eu ouço alguns irmãos nossos dizer que a lei de Deus está na nossa consciência. Não está, porque nós não temos uma consciência. Nós somos a consciência. É como espírito, é como alma. Eu não tenho alma, eu sou uma alma, né? Então, certa vez até a gente brincando, disse, você sabe que foi descoberto que as mulheres não têm alma? Uma brincadeira, né? Aí já tinha mulheres, né? E aí, como é que faz, Luiz? Eu disse, não, elas não têm, elas são alma. Aí resolvemos a questão. Então, são questões assim, né? Outra coisa que nós vamos ter que conversar também, atinente a essa questão, é a questão da fé do Bartimeu. A pergunta é essa: quando que ele adquiriu essa fé? Será que foi naquele momento, porque ele escutou falar em Jesus? Negativo. Ele já estava há muito tempo com aquela cegueira, né? Há muito tempo. E tudo indica que ele levou uma vida, embora esmolando, mas uma vida pacata, uma vida pacífica, sem viver reclamando. Ele aqui, ele implora para Jesus, dada a confiança que ele tinha que Jesus poderia curá-lo. Então, isso remete a nós como nós podemos construir a nossa fé. Como Bartimeu, ele teve aquela problemática para enfrentar. Ele enfrentou com galhardia, com denodo. Nesse enfrentamento pacífico, ele foi construindo a fé, dia por dia, momento por momento. Para quando chegasse aquele momento culminante, essa fé estivesse robusta, essa fé estivesse assim dinâmica dentro dele, né? Ao ponto dele jogar a capa antes de ficar curado, porque ele estava disposto a trabalhar. Porque seria cômodo ele não ser curado, ele estava ali com autorização do Sinédrio para pedir esmola. Ah, não tem problema, deixa, eu vou ser peso para a sociedade. Eu estou aqui só mesmo fazendo peso em cima da terra, essas reclamações, né? Mas não, ele, quando ouviu dizer que era Jesus, né? Aí ele já, aquela fé dele, aquela robustez, né? E confiança, porque fé reclama confiança, confiança em Deus, confiança agora no Jesus que estava passando ali. Ele se reergue e, claro, começa a gritar para chamar a atenção, né? Ele começa a gritar. E Jesus, então, ele para, ele pede que ele venha. Quer dizer, Jesus viu já a madureza espiritual dele, que ele nem foi até lá. Ele pediu que ele viesse. E ele veio, né? E ele veio. E com aquela disposição importantíssima, é uma fé superlativa, a gente pode dizer assim. E queres que eu te faça, meu filho? Ah, mestre, que eu veja. Olha só. E esse que eu veja é algo assim que também a gente pode trabalhar para que essa visão não seja apenas uma visão física, né? Que pudesse haver um desdobramento, né, da sua retina psíquica e poder também adentrar os chamados mistérios da vida e começar a entender que a vontade de Deus estava se fazendo e que nada daquelas coisas aparentemente ruins no cenário físico não estava ali por acaso. As coisas estão nas nossas caminhadas com a permissão de Deus para que a gente possa continuar na colheita, porque todos nós estamos colhendo semeaduras de épocas transatas, de épocas passadas, né? Então, ter essa visão do amor de Deus se manifestando para nós, que muitas vezes parece que é uma coisa maléfica,
mas aonde a gente vê o mal, nós vamos ver os espíritos falarem lá na obra básica, o livro dos espíritos, que onde nós vemos o mal, na verdade, é em função da nossa cegueira espiritual, porque ali está, na verdade, uma solução. Onde a gente vê problema, em geral, nós podemos verificar que ali está a solução. De quê? Solução dessas problemáticas espirituais e estruturais, porque o perispírito ele foi lesado nessa situação anterior. Aqui no caso do Bartimeu, nós entendemos que ele causou a cegueira para alguém. Ao causar a cegueira para alguém, ele joga essa energética, né, negativa no seu perispírito, e pela suscetibilidade, pela sensibilidade do perispírito, aquela área correspondente ficou lesada. Né? Então, nós vamos encontrar pessoas que provocam homicídio, por exemplo. Né? Então, a gente gosta de dar um exemplo de um revólver que é apertado contra o peito de uma outra pessoa, que pega exatamente na área cardíaca, pega bem o coração. O que acontece com o atirador? O atirador, ao acionar a sua arma, ele dá um projeto mental em si mesmo. Esse projeto mental vai atingir o perispírito exatamente na área que a bala atingiu. A bala vai atingir o coração. Então, ele vai lesar na área perispiritual correspondente à área cardíaca. O que vai acontecer? Ele vai reencarnar, vai chegar com aquela lesão e, quando for o caso dele reencarnar, né, ele virá com aquela lesão que, para ser consertada, ele vai precisar vir ser um cardiopata. Um cardiopata. Com aquele processo, né? Então, muita gente diz, mas espera aí, Luiz, isso aí é pena de talhão, né? Não, mas aí tem uma outra possibilidade. Ele, com essa necessidade dessa cardiopatia, dependendo da disposição dele de trabalhar, ele poderá fazer medicina e se tornar um médico cardiologista. Ele vai tratar do coração dos outros. Ao tratar do coração dos outros, ele vai estar tratando também a sua cardiopatia, ou seja, a gênese, a causa daquela cardiopatia, que é aquela estrutura perispiritualizada, devagarinho ela vai sendo consertada. É claro que, além de ele ser um cardiologista, ele vai passar por problemas cardiológicos também, mas vai ficar bem atenuada a sua expiação. Né? Sua expiação vai ficar bem atenuada. Naturalmente, ele vai precisar, né, daqueles medicamentos que os cardiologistas indicam, né? Mas com a possibilidade já de, sendo médico, né, o próprio medicamento ele não precisa comprar, porque ele vai receitar aquelas medicações que os irmãos vendedores, né, que são os propagandistas dos laboratórios, levam as amostras grátis, e assim, ele vai ter uma série de situações. Já vai viver muitas vezes próximo ao hospital, diferente do outro que tem um problema cardiológico, está lá na sua casa e, em caso, de repente, possa ser atingido. Né? Então, existem essas possibilidades em que a manifestação da misericórdia de Deus se faz presente. Só que tem um detalhe: para isso, o espírito precisa estar isento de culpa, isento, que ele precisa se isentar. O que é estar isento de culpa? É você sepultar a culpa. Ah, mas e daí, Luiz? Você sepulta a culpa e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Porque aí o problema estrutural tem que ser resolvido. Mas você precisa estar abraçando a responsabilidade, se disponibilizando para se transformar, se disponibilizando para poder mudar o seu padrão mental e o seu tipo de comportamento, desenvolver afetividade no seu coração e assim por diante.
Então, é diferente daquele que é vitimista. Né? O vitimista reencarna, ele não vai nem pensar em estudar, ele vai sofrer os processos cardiopáticos ou cardiopatas e vai desencarnar daquilo, etc, etc. Né? Então, vai muito da nossa disposição de querer trabalhar. Né? Então, meus amigos, o nosso tempo está se esgotando. Eu quero dizer que foi um prazer falar com vocês acerca dessa mensagem que nós encontramos no Evangelho de Jesus, essa cura do nosso Bartimeu, né? Desse anônimo que está ali dando exemplo, que sabia o que queria. Que queres que eu te faça, meu filho? Mestre, que eu veja. Meu Deus, que coisa fantástica, né? Que fé. E passou então a seguir Jesus, ou seja, a ir se transformando e com isso já trabalhando a finalização do seu processo expiatório. Assim, queridos irmãos, que Deus nos abençoe a todos, que nos encha de cada vez mais fé, mais coragem, mais vontade de nos transformar, para que possamos ir mudando cada vez mais o nosso padrão vibratório, cada vez para melhor, né? Cada vez para melhor. Então, que Jesus nos abençoe, muita paz a todos os corações. Muito obrigado.